Ok, vamos lá. Revisão rápida e direta de sintaxe focando nos dois pilares de qualquer oração, o sujeito e o predicado. A ideia aqui é entender de uma vez por todas como achar e como classificar cada um deles. Bom, tudo sempre começa por aqui. Antes de pensar em classificar qualquer coisa, a primeira missão é: onde está o sujeito? Felizmente, existe um método que funciona em praticamente todos os casos. E o segredo está todo nessas duas perguntinhas. É bem simples. Pega a frase "a menina canta". Agora pergunta para o verbo: quem é que canta? A resposta vem na hora: a menina. Pronto, esse é o sujeito. Agora se a frase for "a pedra caiu", perguntar quem soa estranho, né? Então a gente usa a segunda pergunta. O que caiu? A resposta? A pedra, é o nosso sujeito. Dominar esse primeiro passo já resolve metade do problema. Certo, uma vez que a gente encontra o sujeito, o próximo passo é dar um nome para ele, ou seja, classificar. E a primeira grande divisão se baseia numa única coisa: a quantidade de núcleos. O núcleo é basicamente a palavra mais importante dentro do sujeito. Então a lógica é essa. Se o sujeito tem só uma palavra principal, ele é um sujeito simples. Por exemplo, em "o menino correu", o núcleo é só menino, um só. Agora, se a frase fosse "o menino e a menina correram", a gente tem dois núcleos. Aí já vira um sujeito composto. É só contar, não tem erro. Agora a análise começa a ficar um pouco mais abstrata. Porque veja bem, nem sempre o sujeito está ali escrito na frase. Às vezes ele está escondido, ou, em outros casos, ele é totalmente desconhecido. Vamos entender a diferença entre o sujeito oculto e o indeterminado. E essa diferença é crucial. Pensa assim, o sujeito oculto a gente sabe quem ele ele só não está escrito. Em Fizemos a Lição, a terminação "emos" grita que o sujeito é nós. Já o sujeito indeterminado, esse é um mistério de verdade. Se alguém diz "roubaram minha carteira", a gente sabe que a ação aconteceu, mas não faz a menor ideia de quem foi. E como é que a gente descobre esse sujeito misterioso? Bom, existem três pistas principais. A primeira, e mais comum, é o verbo na terceira pessoa do plural, sem ninguém antes para ser o sujeito. Tipo, falaram pau de você. Quem falou? Ninguém sabe. A segunda pista é o verbo com a partícula se, como em precisa-se de vendedores. E a terceira, o verbo no infinitivo impessoal. É difícil viver assim. Indo um passo além, a gente chega numa situação bem específica. Orações que simplesmente não têm sujeito. Não é que ele está escondido ou é desconhecido. Ele, de fato, não existe. Mas olha, isso não acontece de qualquer jeito. Existem 3 regras de ouro, 3 casos clássicos para identificar uma oração sem sujeito. Primeiro, verbos que indicam fenômenos da natureza, tipo choveu, nevou. Segundo, o verbo haver, quando ele significa existir. E terceiro, o verbo fazer, quando indica tempo que já passou. É bom memorizar esses 3, porque eles resolvem a maioria das questões sobre isso. Agora vamos para uma estrutura que às vezes assusta um pouco, mas que tem uma lógica bem clara: o sujeito oracional. Basicamente, é quando o sujeito não é uma palavra ou um grupo de palavras, mas sim uma oração inteira. A definição é exatamente essa. É uma oração subordinada que está ali trabalhando como sujeito da oração principal. E por que ela é uma oração? Porque o núcleo dela, a palavra mais importante ali dentro, é um verbo. Pensa na frase: é necessário que você estude. O que é necessário? Que você estude, viu? A frase inteira é o sujeito do verbo é. Agora, olha que interessante essa comparação. Ela mostra como uma única palavra pode mudar a análise toda. Na primeira frase, sabe-se que há pessoas assim, o verbo haver, com sentido de existir, cria uma oração sem sujeito lá dentro. Já na segunda, sabe-se que existem pessoas assim, o verbo existir tem sujeito. E quem é o sujeito dele? Pessoas assim. Isso mostra como é fundamental analisar o verbo que está dentro daquela oração sujeito. Muito bem. Com o sujeito dominado, vamos para a outra metade da frase, o predicado. De forma bem simples, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. É ali que a ação, o estado ou a característica dele aparecem. Para classificar o predicado, o segredo é olhar para o núcleo dele, para a sua parte mais importante. Se o foco principal é um verbo de ação, a gente tem um predicado verbal. Se o foco é um nome que dá uma característica, é um predicado nominal. E se ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, tem um verbo de ação e um nome, aí a gente tem um predicado verbo nominal. Vamos dar uma olhada no predicado nominal. A única função dele é conectar uma qualidade, um estado, ao sujeito.
E para fazer essa conexão, ele precisa de uma ponte, que é o que a gente chama de verbo de ligação. A informação principal, o núcleo, não é o verbo em si, mas o nome que vem depois, que é o predicativo do sujeito. E aqui estão os verbos de ligação mais comuns. Pensa em frases como ele está feliz ou ela parece cansada. Percebe que estar e parecer não indicam uma ação de verdade? Eles só ligam o estado ao sujeito. Conhecer essa lista é um atalho tanto para identificar um predicado nominal. Agora, vamos para o tipo híbrido, aquele que junta o melhor dos dois mundos. O predicado verbo nominal é o que consegue informar uma ação e, ao mesmo tempo, dar uma característica para alguém. A grande sacada aqui é entender que ele tem dois centros de informação. Tem um verbo que mostra uma ação clara e tem um nome que qualifica o sujeito ou objeto. Por exemplo, os alunos saíram da prova felizes. Eles fizeram a ação de sair e, ao mesmo tempo, estavam no estado felizes. Então, como ter certeza, segue esses 2 passos. Primeiro, acha o verbo de ação. Depois, procura a característica. O grande truque é perceber que, ali no meio, existe um verbo de ligação que não está escrito, ele está implícito. É como se a frase fosse: os alunos saíram da prova e estavam felizes. Esse estavam escondido é o que denuncia o predicado verbo nominal. No final das contas, a análise toda do predicado se resume a isso. A frase está focando numa ação, numa característica ou nas duas coisas ao mesmo tempo? Com essa pergunta em mente, fica muito mais fácil desvendar qualquer predicado que aparecer pela frente.